E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no YouTube da segunda-feira, segundou com muita NBA por aqui, tá dia 10 de novembro, mês ainda tá só começando, tá, mas já estamos chegando quase na metade aí, muitos jogos no dia de hoje, tá? Vamos sem enrolação para cima pro nosso primeiro jogão. Chegando aqui no primeiro jogo, tá? Detroit Pistons e Washington Wizards, tá? Esse jogo aqui, ele é tanto quanto complicado. Vou explicar por quê, tá? Porque eu vejo uma disparidade muito grande entre as duas equipes. Eu acredito que o Detroit Pistons vem facilmente para vencer com uma certa tranquilidade aí o time de Washington. Então, eu facilmente pegaria aqui esse menos 3,5, menos 4,5. Eu acho que dá para cobrir até mais, até 6,5, o máximo que dá para pegar, tá? Com certeza, ele deve cobrir essa linha com uma certa tranquilidade. Em relação ao jogo, justamente por essa situação de acabar muito cedo alguma coisa, a única coisa que eu pegaria seria 10 assistências do Cade Cunningham, tá? Fora isso, não pegaria absolutamente mais nada. Sobre a arbitragem, uma arbitragem que tende a ser um pouco under faltas, tá? Ela é um pouco em cima do muro, mas se for para atender para um lado, tende para o under faltas. Então, vou ficar também de fora aqui dos lances livres, beleza? E outra coisa, o Detroit Pistons, só para falar sobre as escalações, tá? CJ McCollum, Sean George, Chris Middleton, Champagne, Alex Sarr, Kate Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren, tá? Aqui tá que o Tobias Harris tá fora, mas ele tá aparecendo aqui no mercado, eu acho que só não tá atualizado, tá? Realmente eu vou confirmar e já falo no próximo jogo ali para vocês, mas eu vejo o Detroit muito favorito, principalmente se o Tobias Harris voltar, tá? Então bora lá pro próximo jogo, esse aqui tem nem muito o que comentar. Chegando aqui agora no segundo jogo de hoje, tá Orlando Magic e Portland Trail Blazers, falando dos quintetos, possíveis quintetos iniciais, Drew Holiday, Shaedon Sharpe, Tumani Camara, Danny Avdija, Donovan Clean pelo lado de Portland, pelo lado de Orlando, Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banqueiro e Wendell Carter Jr., tá? Coisas que eu acho bem legal aqui já para começar, na pontuação. Pô, 18 pontos do Franz Wagner eu gosto, tá? Gosto bastante. Gosto também, mais ainda, de 14 pontos aqui do Shaedon Sharpe, tá? Acredito que ele vai cobrir essa linha com uma certa tranquilidade até. Eu acredito que ele tem tudo para cobrir com uma certa tranquilidade. Em relação às assistências, tá? Tô achando as linhas um pouco esmagadas de todo mundo, tá? Então não vou pegar absolutamente nada. Em relação a rebotes, também tá bem esmagado, mas se eu fosse para pegar alguma coisa, com certeza eu pegaria 7 rebotes do Paulo Banqueiro, beleza? Em relação às bolas triplas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Porque tá muito baixa essa do Wendell Carter, tá? Se ela tivesse, se essa odd bater pelo menos 1,50, ela vai ter muito bom valor, tá? Também gosto de uma do Tristan da Silva aqui, que é bem legal na minha visão, beleza? Passando para a arbitragem, tá? Uma arbitragem que tende a ser um pouco em cima do muro, tá? Então não sei se eu me arriscaria tanto em relação a alguma coisa de lance livre aqui. A linha do Paulo Banquete tá 9. 7 por Wagner. Não pegaria nada, a não ser aqui. Deixa eu ver que isso aqui tá legal, tá? Dois lances livres cobrados do Drew Holiday. Tá bem interessante na minha visão, ele deve cobrar aí. Mas só isso, tá? Só isso desse jogo. Bora pra cima, que tem muito jogo pela frente ainda. Chegando aqui no nosso terceiro jogo de hoje, tá? Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers, o jogo lá em Charlotte, tá? Possíveis quintetos iniciais na tela, Luka Doncic, Austin Reeves como questionável, deve retornar hoje, tá? Max Smart, Rui Hashimura e DeAndre Ayton. Do lado de Charlotte, Colin Sexton, Zion James, Kank Knupel, Miles Bridges e Kalk Brenner, tá? Vamos lá, em relação à pontuação, o que é que eu gosto aqui? Se for jogar, 20 pontos do Austin Reeves tá muito legal, tá? Assim como 15 pontos do Colin Sexton, tá? Para mim não dá para ficar de fora desse do Colin Sexton, principalmente, tá? Em relação às assistências, pô, eu gosto dessa linha do Doncic, tá? De 10 assistências, tá passando muito a bola e hoje vai continuar nessa toada, 23 jogos seguidos cobrindo essa linha, acho que vai cobrir novamente contra esse time de Charlotte, que é fraco, 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 que pode dar alguma coisa em casa por não ter o time dos Lakers completo, tá? Mas se o Austin Reeves e o Doncic forem, com certeza eu vejo uma superioridade do Lakers bem interessante nesse jogo. Em relação a rebotes, gosto dessa linha do Doncic também, 7 rebotes, acredito que ele tem tudo para pegar. No último jogo ele pegou 5, mas demorou muito para pegar rebotes aí, perdeu muitas oportunidades, acho que essas coisas não devem acontecer duas vezes, tá? Cesta de 3 pontos tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, uma do Rui Hashimura, acho que tem tudo para bater, e uma do Zion James, tá? Que tá jogando muito bem aí pelo time de Charlotte. A arbitragem
tende a ser minimamente under, tá? Então, não sei se eu me arriscaria em nada. Deixa eu só ver como é que tá o mercado aqui. Não, não me arriscaria em absolutamente nada, tá? Então, nesse jogo é só isso e bora pra cima. Chegando aqui no quarto jogo de hoje, tá? Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Um jogo que, na minha visão, promete bastante, tá? Possíveis quintetos iniciais na tela: Darius Garland, Donovan Mitchell, DeAndre Hunter, Ivan Mobley, Jarrett Allen. Time 100% aí completo. E do lado de Miami, Davion Mitchell, Norman Powell, Pelly Larson, Andrew Wiggins e Kelly Ware, tá? Eu vejo uma superioridade maior do Cleveland chegando para esse jogo, tá? Ainda mais pela defesa de perímetro do Miami. Eu acho que a defesa de perímetro do Miami tá muito abaixo. E com certeza o Cleveland sabe disso e vai querer se aproveitar da situação, tá? Por isso que eu acho que esse jogo pode ter uma disparidade aí. Em relação à pontuação, tá? Eu gosto muito dessa linha aqui do Sam Merrill, tá? 5 pontos para ele, ainda mais por essa defesa de perímetro do Miami. Tá bem abaixo aí. Outra coisa que eu gosto muito são 15 pontos do Andrew Wiggins, tá? Tá 1,33 aqui, dá até para ser mais safe, se quiser. Pode pegar a linha mais baixa aqui, 14 pontos, 1,27, 1,25, tá legal também, tá? Outra coisa que tá da hora são 11 pontos do Jaime Jaquez, que deve vir também nesse jogo aqui, beleza? Em relação às assistências, não vi nada que me chamasse muito a atenção, a não ser 3 assistências do Lonzo Ball, tá? Ó, de 1,28 aqui, beleza? Em relação a rebotes, não vou pegar nada nesse jogo. E em relação às bolas de 3, 2 do Garland pode ser muito legal, 2 do Paulo também bem interessante aqui, e 2 do Sam Merrill, tá? Para mim, o Sam Merrill deve vir do banco e matar pelo menos essas 2 bolas de 3, já que ele entra para fazer isso, né? Para chutar de 3 pontos, então com certeza deve ser uma boa oportunidade. Trio de arbitragem extremamente faltoso, tá? Um dos trios de arbitragem mais faltosos da noite aí. Em relação aqui aos lances livres. Deixa eu ver. Sinceramente, eu acho que dá para pegar essa do DeAndre Hunter, tá? 3 lances livres dele, eu acho que tem tudo para cobrar. Sem o Garland, ele geralmente cobra mais, mas mesmo com o Darius Garland, eu acho que 3 ele tem tudo para cobrar nesse jogo, ainda mais com esse trio de arbitragem. Então, é isso desse jogo e bora lá. Agora a gente tem o confronto entre Chicago Bulls e San Antonio Spurs, tá? Possíveis quintas iniciais na tela de Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes, Victor Wembanyama, Josh Giddey, que tá como questionável, Trey Jones, Azak Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic, tá? Eu achei esse jogo um pouco fechado em relação a tudo, tá? Ainda mais porque o Josh Giddey ainda tá como questionável, então no momento que eu tô gravando esse vídeo, são quase meio-dia agora, não sei se eu pegaria absolutamente nada, tá? Linhas esmagadas, jogadores que ainda podem ficar fora, então não tá legal. Acho que a única coisa que eu pegaria caso o Guilherme não vá para o jogo é 10 rebotes do Vucevic, tá? Fora isso, não pegaria absolutamente nada a princípio, tá? E em relação à arbitragem, ainda vou olhar esse mercado de total de lances livres aqui com vocês, tá? A arbitragem tende a ser um pouco faltosa, é em cima do muro, mas tende, se for pesar para um lado, pesa para o lado faltoso, tá? Se eu fosse pegar alguma coisa aqui, com certeza eu pegaria 2 lances livres cobrados do Vucevic. Nada mais além disso, tá? Só o mercado no Vucevic aqui nesse jogo. Tem que esperar, tem que ver como é que o Josh Giddey... Não é que esse jogo não tem oportunidade, mas com o Josh Giddey jogando é uma coisa, sem o Josh Giddey é outra, tá? Então, senão a gente vai ficar só se estendendo aqui. E é isso para esse jogo. Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks chega aí às 22h40 hoje, tá? Vamos lá falar aqui já em relação à pontuação. Eu já gosto muito desses 25 pontos do Giannis, mas dá para explorar 30, tá? Essa defesa do Dallas Mavericks, por mais que tenha ali Anthony Davis e Daniel Gafford, não deve segurar o Giannis, tá? Os outros jogadores compensam em relação à fraqueza defensiva, na minha visão. Não é que eles são maus defensores, mas eles não estão nada bem na temporada, tá? Um time que tá sofrendo muito. Eu acho que vai continuar sofrendo. O Giannis hoje vem de um back-to-back, mas deve cobrir aí, fazer pelo menos 25 pontos, tá? Tá querendo ser safe, tá querendo ir tranquilo, vai com 25 pontos aí. Possíveis quintetos iniciais na tela: Ryan Rolls, AJ Green, Gary Trent Jr., Giannis Antetokounmpo, Miles Turner, e do outro lado, D'Angelo Russell, Cooper Flag, PJ Washington, Anthony Davis, Daniel Gafford como questionável, tá? Lively também como duvidoso, mas o Lively não deve ir para a partida, tá? Além disso, Daniel Gafford e Anthony Davis, se voltarem, podem ter limitação de minutos, então ficar atento nisso aí, tá? Caso não tenha, com certeza 20 pontos do AD é interessante, tá? Mas caso tenha, não vamos pegar absolutamente nada aí nesses jogadores. Em relação à pontuação,
Só isso mesmo. Dando uma olhadinha nas assistências, eu gosto dessa do Ryan Reynolds, tá? Eu gosto dessa porque é o que eu falei sobre a defesa do Dallas. Não acho essas coisas todas e eu acho que o Ryan Reynolds tem tudo para cobrir essa linha, beleza? Em relação às assistências aqui, só isso. Em relação aos rebotes, caso não tenha limitação, 10 rebotes do Davis, bem legal. Mas em relação ao geral, só isso, tá? Só esses 10 rebotes do Davis, não sei se eu pegaria nada mais além disso. Pô, eu tô olhando aqui e isso aqui é uma loucura, tá? Duas cestas de 3 do AJ Green, ó, de 1,52 para mim não existe, tá? Ele não cobriu no último jogo, mas deve vir. É muito difícil de sequenciar duas partidas mal. Ele ficou 1 de 5, se eu não me engano, ontem, contra o Houston Rockets. E por mais que seja fora de casa, 2 cestas de 3, eu acho que ele tem tudo para cobrir, tá? Então só vou pegar. Isso não, também vou pegar uma do PJ Washington, tá? Também acho bem legal aqui. Acho que tem valor. A arbitragem, uma das arbitragens mais faltosas da noite também, tá? Então, vamos ver se dá para explorar alguma coisa. Lembrando que a Bet365 não tem mais mercado de faltas, tirou. Então, você pode olhar em outra casa de aposta aí, tá? Se tem e explorar, já sabendo que a arbitragem é muito over faltas, tá? Esses lances livres estão bem puxados aqui, mano. Pô, essa linha aqui, ela tem tudo para cair para 5,5, tá? Se o Anthony Davis não... Acredite, se ele não tiver limitação de minutos, como ela já tá 2 aqui, o mercado pode se movimentar ao contrário. Se ela cair para 5,5, tem muito valor aqui, tá? Mas acho que só isso, nada mais além disso. E bora pra cima aqui nesse jogo entre Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks. É só isso. Chegando agora em Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, tá? A gente já começa aqui com os possíveis quintetos. Jeremy Fears, Trey Murphy, Sadiq Bey, Herbie Jones e Ives Smith como questionável, tá? Lembrando que Zion, Jordan Poole e DeJounte Murray ainda fora. Do outro lado, Devin Booker, Grayson Allen, Ryan Dunn, Dillon Brooks e Mark Williams, tá? E Jalen Green fora com a lesão na posterior da coxa, tá? Que teve no último jogo. Vamos lá. Em relação à pontuação, já gosto dessa linha do Devin Booker, tá? Acho absurda, 25 pontos a 1,40. Dá até para pegar a linha baixa, se não quiser se arriscar tanto, tá? 23 pontos dele aqui, 1,25 também. Bem legal para esse jogo, tá? Em relação à pontuação dos demais aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, não pegaria nada, tá? Acho que 10 pontos aqui do Mark Williams também talvez seja legal, tá? Em relação às assistências, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá muito baixo. Eu gosto dessa linha do Grayson Allen, mas na minha visão tá muito baixo, tá? Se bater 1,22, 1,23 aqui, já tem valor para mim, beleza? Em relação a rebotes, não tenho dúvida que essa do Mark Williams pode ser uma das melhores da noite, tá? 10 rebotes dele. O time dos Pelicans cede muitos rebotes e o Mark Williams é um reboteiro nato, tá? Para mim, um dos melhores da liga, apesar de não ter essa média tão alta, mas eu acredito que ele deve pegar pelo menos esses 10 rebotes hoje, tá? Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o duplo-duplo dele aqui. 1,95, não. Acho que só os 10 rebotes já é suficiente, tá? Também aqui tá igual 10 rebotes, 10 assistências. Em relação às bolas de 3, tá? Gosto das linhas do Royce O'Neal e gosto das linhas do Grayson Allen, não estão aparecendo aqui. Então não pegarei nada, tá? Essa dúvida do Dillon Brooks em 26, acho que tá baixo. Então deixaria passar aí. Olhando aqui para os lances livres, tá? Arbitragem que tende a ser faltosa também, bem faltosa, inclusive. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que eles estão trazendo pra gente. Pô, não sei se eu pegaria nada, mano. Eu tô achando essa linha do Booker muito alta aqui. 8 lance livre, é muito alto. Pô, eu pegaria 2 lance livres do Dillon Brooks. Tá aí. Tem valor, tá? Tem valor na minha visão. 2 lance livres do Dillon Brooks. Ele deve cobrar a qualquer momento do jogo. Ó, de 1,57. Essa odd pode subir se bater 1,60 é que ela fica com muito valor mesmo. Mas eu confio em 2 lance livres do Dillon Brooks. E nesse jogo é só isso. Chegando agora no penúltimo jogo de hoje, mais um daqueles jogos que a gente pode ter um blowout absurdo, tá? Vamos lá. Time do Minnesota Timberwolves amassou o Utah Jazz, acho que foi há 2 ou 3 dias atrás, tá? Não tomou conhecimento e para mim não mudou absolutamente nada. Por mais que o Utah Jazz jogue em casa, eu acho que vai continuar nessa toada. A defesa do Minnesota muito forte e o time tem tudo para vencer mais uma vez e vencer bem, tá? Apesar de vir de um back-to-back ontem, os jogadores principais praticamente nem jogaram o último quarto, então estão descansados, só jogaram 3 quartos e vem com tudo, tá? Vou falar real para vocês, isso aqui tem muito valor, tá? 1,36 vencer por 2 pontinhos só e dá para buscar até aqui, tá? 8, 7, 8, 9, 10, dá para buscar escadinha aqui, dá para buscar, a partir daqui do 5 já dá para buscar escadinha, tá? Até aqui o 8, eu já acho legal, eu vejo uma discrepância muito grande entre as duas equipes, por mais que o Utah Jazz jogue em casa,
não vai aguentar, tá? Em relação a essa discrepância, não vou me arriscar muito em relação às coisas do jogo. O que eu pegaria aqui seria, a única coisa que eu pegaria seria 3 assistências do Dante de Vincenzo. Fora isso, não pegaria mais absolutamente nada por essa incerteza, tá? Do que será esse jogo. Outra coisa que poderia pintar também seriam 3 bolas de 3 do Di Vincenzo, tá? Não ficaria nada surpreso se ele fizesse com certa tranquilidade. Porque essa defesa do Utah Jazz é fraquíssima do perímetro. E aí a gente junta esse jogo assim. Um time que tem uma defesa muito fraca, que é o Utah Jazz. E a gente pega o Minnesota, que tem uma defesa fortíssima e um ataque poderosíssimo, liderado por Anthony Edwards e Julius Randle. Então, para mim, a vitória por bons pontos aqui é inevitável nesse jogo. É só isso. Em relação à arbitragem aqui, só para eu comentar com vocês, tá? A arbitragem também tende a ser um pouco faltosa, tá nada absurdo. Mas não sei aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, não pegaria nada, tá? Não pegaria nada nesse jogo. E é só isso. Bora lá pro último jogo de hoje. E agora no último jogo da noite, tá? Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks. Eu já dei uma olhadinha nesse jogo previamente. E para mim as linhas estão extremamente esmagadas, tá? Não sei se dá para explorar muita coisa nesse jogo aqui. 20 pontos do Harden. Poderia estar mais alto, tá? 1,35. Se bater 1,40 aqui, 1,40 e pouco já tem muito valor. Vou falar um exemplo de linha esmagada, tá? 20 pontos do Jalen Johnson tá esmagado para mim, não faz muito sentido, tá? Porque não é toda essa facilidade na pontuação. Também aqui o Alexander Walker, mas pelos últimos desempenhos dele, né? Mas 15 pontos tá esmagado, porém dá para explorar, isso aqui tem valor, tá? 12 pontos do Nickel Alexander Walker, muito interessante, tá? 1,25, uma das melhores aqui para esse jogo. Em relação às assistências, gosto dessa do Harden, tá? De 7 assistências, deve cobrir também. Para as assistências, só isso, tá? Não vou pegar nada mais além. Rebotes, gosto desse do Zubat, 10 rebotes por 29, acho que tem valor e tem tudo para ele chegar a essa linha aí, tá? Um cara que se encontrou nos rebotes e pega esse Atlanta Hawks que acaba cedendo bons rebotes aí para os pivôs adversários, principalmente para pivô reboteiro, que é o caso do Ivica Zubat, tá? Em relação às bolas de 3, vou dar uma olhadinha aqui. Pô, eu gosto muito dessa linha do Derrick Jones, tá? Eu acho que ele vai bater essa defesa do Atlanta Hawks de perímetro fraquíssima aí, dá para melhorar, mas uma bola de 3 Derrick Jones Jr. deve acontecer. Gosto também de uma do John Collins, tá? Acho que ele vem do banco e tem tudo para matar essa bola. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a linha do John Collins aqui de pontuação. Pô, 11 pontos eu gosto, tá? Gosto de 11 pontos do John Collins, acho que ele tem tudo para cobrar também. 15 eu já acho que fica um pouco esticado aqui, 16 na verdade. 15 pontos, 1,71 não, pegaria de 11 pontos mesmo. Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem também tende a ser um pouco faltosa, nada exagerado, só um pouquinho mesmo. Nos lances livres aqui, vamos dar uma olhadinha. Vou falar a real para vocês, eu pegaria essa do Nickel Alexander Walker, tá? Para ele cobrar 4 lances livres, acho que é bem interessante, acho que ele tem tudo para cobrar. E nesse jogo é só isso. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu likezão aqui no nosso videozão, tá? Hoje, rodada recheada. Eu tentei destrinchar e mastigar o máximo para entregar para vocês as melhores oportunidades, tá? Ontem, como eu falei no vídeo de sábado, não teve vídeo, tá? No domingo, a gente geralmente dá uma segurada e não grava aí para dar um descanso, tá? Geral, tanto do nosso editor quanto para mim também, né? Mas na verdade eu nem descanso, mano. Acabo que nem descansando. Muito trabalho no grupo free ontem. Nossa aposta do dia não bateu, tá? Ficou ali, se eu não me engano, foi pelo quê, mano? A gente ficou pelo Peyton Pritchard, tá? Peyton Pritchard precisava de 13 pontos, fez só 5 ontem, jogo ridículo, nem arremessava, teve volume de jogo baixíssimo. E no VIP a gente saiu no 0-0, tá? Nos jogos finais ali deu uma quebrada um pouco. Muitas stats sendo mudadas, isso aí tá absurdo na NBA, tá? Muitas stats sendo retiradas de jogadores, e é uma coisa que modifica muito o mercado, tá? Então, grupo VIP 0-0, grupo free não tivemos green, mas a gente vinha de 3 greens seguidos aí antes, então estamos tranquilo também, beleza? Se você quer assinar o nosso grupo free, ou se você quer entrar no nosso grupo free, tá aqui na descrição. Se quer assinar o nosso grupo VIP também, tá aqui na descrição, tá? Você vai ser muito bem recebido nos dois canais aí, independente se você for comprar o grupo VIP ou se você só for entrar no grupo free, beleza? Comentar, recado importante sobre as lives, tá? Eu fiz um teste, eu fiz uma live segunda e terça-feira e depois eu não fiz mais, e eu fiz um teste porque eu senti que as lives estavam me atrapalhando, principalmente no meu desempenho do grupo VIP, tá? Eu confirmei essa tese, realmente as lives elas me atrapalham,
E o que é que eu quero combinar com vocês? Eu quero que buscar fazer lives em dia de jogos muito bons, tipo um Golden State e Los Angeles Lakers, um Denver Nuggets e Lakers, um Minnesota Timberwolves contra Denver, que é um clássico aí dos últimos playoffs, um OKC contra o próprio Denver. Também a gente tá pegando sempre as melhores equipes, né? Então, eu acho que o ideal é isso, tá? Para eu me encontrar, eu sei que a galera gosta muito das lives, eu amo fazer as lives para vocês, pô, é uma interação da hora, a gente fica ali 4, 5, 6 horas conversando, trocando ideia, mas me atrapalha, tá? Me atrapalha no planejamento do meu grupo VIP, que é o meu foco, me atrapalha no planejamento de trabalho no geral, porque muitas vezes, vou dar um exemplo perfeito para vocês, os jogos começam às 9 da noite, vamos pensar assim, e aí eu já tenho um planejamento para aqueles jogos ali, 10 horas, tal, tal, tal. Vamos dizer que eu soltei as bets no grupo VIP. Algumas. Só que eu tenho um controle muito grande em relação às entradas que eu solto. Então, às vezes ali, eu não soltei para os jogos das 11, não soltei para os jogos da meia-noite, vou ter que soltar no meio da live. E às vezes tem uma modificação de, de elenco, tem uma substituição, tem uma ausência de um jogador, isso mexe muito e no meio da live não tem como eu estar parando simplesmente para estar analisando o jogo, sendo que vocês precisam de atenção, vocês precisam que eu esteja 100% aqui. Então, as lives vão ficar mais assim, tá? Mais pontuais, talvez assim, uma live por semana, alguma coisa assim, dependendo dos confrontos, tá? E entrar, abrir a live para assistir aquele determinado jogo. A gente às vezes dá uma rodada em um jogo ou outro, mas em relação às lives, é isso aí, tá? Que eu quero passar para vocês. Que as lives estão me atrapalhando no meu planejamento de trabalho, principalmente do meu grupo VIP, que é o meu foco maior, tá? A galera tá pagando lá para receber coisas de qualidade e a gente tem que estar com 200% de dedicação, beleza? Muito obrigado pelo seu acesso. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos. Obrigado por estar aqui mais um dia. Tamo junto e até amanhã.